Oi, gente, boa tarde. Nós vamos agora chamar a professora Lucilene Reginaldo. Para quem ainda não acompanha a rede de historiadores negros aqui no perfil do Instagram, marca a gente, começa a seguir, indica para os amigos, para a gente ter uma conversa mais longeva, mais duradoura, para a gente conversar mais. Deixa eu convidar aqui a professora Lucilene Reginaldo. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar ela. Lucilene, se você estiver por aí, por favor. Ai. Então, gente, como eu estava dizendo, curte bem muito, dá bem muito coração aqui nessa live, nesse vídeo, para que chegue a mais pessoas. Envia para os seus amigos, para os parentes, para seguir a gente e também aprender um pouco mais sobre história, né? Lucilene, tudo bom? Boa Oi, tarde. boa E tarde. aí, tá boa? Sim, sim, tudo bem. Gente, eu vou. Estava ouvindo o Carlos aqui, me deliciando. Ai, que coisa boa. Deixa eu apresentar você para a nossa audiência. Muita gente já te conhece, né? Também não tem como não conhecer, mas tem um montão de gente aqui que não é da área de história, né? Então, vale saber, né, um pouco da sua trajetória. A professora Lucilene Reginaldo, ela é professora de História da África lá no Departamento de História na Unicamp. E ela tem feito a pesquisas, né? Quer dizer, ao longo da sua trajetória, pesquisas do doutorado para cá, né, Lucilene? Sobre mobilidade de pessoas libertas, pessoas de pele escura, sobre gente letrada no século XVIII, né? Mais propriamente. Mas você tem se dedicado mesmo, né, a investigar sobre as Irmandades Negras, sobre as relações entre Congo, Angola, a Bahia, o Brasil, né? Mas também as relações de trabalho, escravidão e liberdade. A Lucilene, e aí me deu muita curiosidade, dessa vez eu vou fazer uma questão, tá? Diretamente minha. Ela vai apresentar o trabalho que é Revisitando os Rosários dos Angolas, o tráfico e outras conexões Angola, Bahia, no século XVIII. A palavra está com você, Lucilene. Tá ok. Então, é, primeiro, boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo essa live. Eu quero começar agradecendo à rede de historiadores negros, de historiadoras negras, especialmente aos colegas que participaram diretamente da organização da jornada, né? O Aderivaldo Santana, o Roquinaldo Ferreira, o Carlos Silva, Itan Cruz, Ana Flávia Magalhães. Agradeço também a todos os coordenadores de mesa e, né, diretamente aqui a Maria Emília e ao pessoal que vem cuidando formalmente e informalmente da divulgação da jornada, tem muita gente fazendo isso. Mas nesses agradecimentos eu quero fazer uma menção especial Alderi, que não só foi o idealizador, mas como ele insuflou a todos nós com seu entusiasmo. Né? Bom, quero dizer também que eu estou muito feliz em estar aqui nessa live com o Carlos, com a Valéria, com a Mônica Lima, né, meus colegas e amigos de longa data, né, e enfim. Bom, foi o entusiasmado convite do Deri que me fez propor essa revisitação ao meu livro, O Rosário dos Angolas. Né? O livro foi publicado em 2011 e ele resultou da minha pesquisa de doutorado que foi defendida em 2005. Eu acho que o verbo revisitar ele tem sentido para mim, é apropriado, né? Porque eu digo revisitar porque na verdade eu já visitei o livro algumas vezes nos últimos anos, né? E quase sempre, ou seja, nessas minhas visitações, no final da leitura eu ficava chateada, né? Porque a gente, né, depois de ler o livro, a tese, o livro, a tese, a gente vê todos os fios soltos, né? Os temas que deveriam ter sido iluminados com outras referências, com outras fontes, não é? Mas o que me consola, na verdade, nessas revisitações, é que muitas referências foram que eu
falei, putz, faltava isso lá, né? Foram pesquisas que depois eu pude acompanhar de perto, né? Se eu fosse hierarquizar aqui quais são os temas que eu revisitei, eu diria que o tráfico e as conexões ocupam dois extremos. Quer dizer, depois do livro, né, muito sinceramente, eu nunca mais voltei ao tema do tráfico. Confesso que estou voltando agora, né, por conta de uns Minas em Minas e uns Congos em Minas no século XVIII, né, pelos quais eu tenho me interessado e trabalhado há alguns anos. Mas, quer dizer, de outra parte, né, se o tráfico, eu até esse ano, até o ano passado, eu não tinha voltado a esse tema, as conexões Bahia, Brasil, Angola, né, e se estendendo, né, para Portugal, né, se tornaram, na verdade, uma das minhas principais áreas de interesse, um dos meus principais temas de pesquisa. Então, o que eu quero fazer nessa conversa, nessa comunicação, é um esforço que é inédito, eu diria, né? Mas inédito não, mas é um esforço novo de juntar duas pontas da minha pesquisa, né? Ou dos meus interesses, né? E como eu estou fazendo isso agora, peço desculpas porque acho que as coisas estão bem rascunhadas ainda, né? Enfim. Mas eu vou, para revisitar o livro, tem que falar um pouquinho do livro, pelo menos apresentar o livro, né? Então, ou seja, quando eu comecei a pesquisa sobre Irmandades da Bahia, na Bahia, o meu projeto inicial era estudar as Irmandades de africanos e crioulos no Recôncavo, né? Cachoeira era o meu centro, e Santo Amaro e outras cidades do Recôncavo. À medida que eu fui entrando em contato com as fontes, eu fui indo para o século XVIII. Né? Há um conjunto enorme de registros sobre as Irmandades baianas no século XVIII, localizados no Arquivo Histórico Ultramarino, na Torre do Tombo, não é? Particularmente a documentação do Ultramarino está, acho que quase toda, ou se não toda, digitalizada, disponível, né, no projeto Resgate. A documentação do Tombo, nem tudo está no Digitarc, mas tem uma boa parte que já está no Digitarc. Enfim, os registros das Irmandades, então fui me enfronhando nesses registros sobre as Irmandades baianas no século XVIII. Esses registros colocaram em evidência, né, um grupo de africanos muito específico. Né? Então, a princípio, eu estava interessada nas Irmandades de africanos e crioulos na Bahia. Né? À medida que eu fui entrando na documentação, eu me dei conta de que a maioria absoluta das Irmandades negras da Bahia do século XVIII, aliás, no século XVII e no século XVIII, elas tinham sido fundadas por angolas e crioulos. Ou seja, essa parceria Angola-crioula, né, eles controlaram as irmandades na Bahia, muitas irmandades, né, que surgiram lá no século XVII, né, como irmandades de angolas e crioulos, até a segunda metade do século XIX, por meio de um mecanismo que eu chamei de privilégio étnico. Né? Só um exemplo desse controle que se dá até a segunda metade do século XIX, na eleição da Irmandade do Rosário em 1871, os crioulos e angolas continuavam dividindo o poder na confraria. Não é? O primeiro juiz chamava-se Gaspar Costa Júlio, né, que era dos angolas, e o segundo juiz era João Luiz das Virgens, que era crioulo. Bom, diante desses dados, o meu primeiro enfrentamento, ou talvez o meu primeiro estranhamento, foi com o lugar ocupado pelos angolas na historiografia da escravidão na Bahia. Não é? E assim, no primeiro momento, eu me interessei por aquilo que eu também fui chamando de uma construção da invisibilidade dos angolas na Bahia. Não é? No primeiro momento, essa pergunta, esse incômodo, né, me remeteu à Escola Baiana de Antropologia, né, ao Nina Rodrigues, ao Arthur Ramos, né, que é um dos seus discípulos mais importantes, mas também, de certa forma, a seguidores mais afastados, né, do Nina Rodrigues. Eu discuti no meu trabalho, discuti longamente, inclusive, né, a argumentação do Nina Rodrigues sobre o que ele chamou, né, de uma particularidade demográfica e cultural baiana e iorubá. Né? E eu chamei a atenção, né, para que esse argumento, né, em torno da particularidade demográfica e cultural baiana e iorubá, ela era, na verdade, constituía, na verdade, uma tese, né, sobre superioridade, né, que Nina Rodrigues chamou de sudanesa
na constituição, né, do que acabou de fato acontecendo, né, que foi a conformação de um paradigma, tanto para as pesquisas históricas, quanto para as pesquisas antropológicas sobre os negros na Bahia. Né? Então, ou seja, era um caminho que me fazia entender de onde é que emergia essa invisibilidade dos Angolas. Curiosamente, foi a partir do Nina Rodrigues que eu cheguei ao tráfico, que eu fui para o tráfico também. Não é? O Nina Rodrigues ele entrou numa polêmica no livro Os Africanos no Brasil, ele polemizou abertamente com uma tese que era defendida naquele momento, sobretudo por gente que se baseava em dados linguísticos, não é? Que era o caso do Silvio Romero e do Macedo Soares, não é? Que chamava atenção para uma predominância numérica e cultural, né? Dos chamados povos bantus na formação étnica brasileira. Não é? O Nina Rodrigues enfrentou entrou na polêmica, né? A partir do que ele apresentava, que era o conhecimento direto que ele tinha dos candomblés baianos, para mostrar o contrário, ou seja, para mostrar que havia, né, no caso, né, uma hegemonia tal, tanto numérica quanto cultural. E aí o Nina Rodrigues, né, na polêmica, afirma categoricamente que os nagôs foram os africanos mais influentes e numerosos da Bahia. Certamente, a tese do Nina Rodrigues tinha um pé na realidade, não é? Ou seja, a maioria nagô que ele descobriu se devia, evidentemente, a uma introdução maciça no começo do século XIX, né? Sobretudo durante o período do tráfico ilegal, entre 1813 e 1851, né? De um grande número de africanos dessa região, que depois passa a ser identificado, né? A gente tem vários estudos sobre isso, né? Genericamente, como nagô. Né? Então, ou seja, a maioria dos africanos vivos, né, porque o Nina Rodrigues encontrou essas pessoas vivas, né, entrevistou muitos deles. Né? Então, a maioria dos africanos vivos na Bahia no final do século XIX, certamente foi oriunda desse último ciclo do tráfico baiano, ou seja, esse ciclo que o Pierre Verger já chamou lá do ciclo do Golfo do Benin, né, que o Carlos já falou muitíssimo bem aqui, que eu não vou explicar o que é mais, que eu não preciso, que o Carlos já explicou. Bom, em suma, certamente os centro-africanos eles eram uma minoria na população escrava baiana no final do século XIX, né? Mas, como eu já disse, eles continuam garantindo o privilégio étnico na Irmandade do Rosário da Baixa dos Sapateiros. O primeiro juiz eleito era Angola. Né? Bom, o Nina Rodrigues, nos Africanos no Brasil, ele conta, né, que ele ficou sabendo, ou na verdade ele conheceu pessoalmente, já não me lembro mais o detalhe, 3 congos e alguns angolas que eram moradores dos arredores de Brotas e do Cabula. Não é? 3 congos e alguns angolas. Mas ele não deu muita atenção a essa gente. Né? E eu sugeri que o desprezo, né, ou a falta de curiosidade do Nina Rodrigues por esses 3 congos e alguns angolas foi justamente informada, né, por essa crença na superioridade intelectual e social, né, dos chamados sudaneses, né, que ganha força. Eu não vou abrir um parênteses para falar sobre isso, talvez a gente possa falar sobre isso. Né? Isso, quer dizer, a gente tem o Matori, né, o Nicolau Pares, a Lisa Castilho já tem mostrado isso para a gente, não é? Ou seja, que essa superioridade nagô, né, na Bahia, né, essa ideia, né, ou esse projeto, está absolutamente vinculado com a penetração e com a circulação dos projetos de uma intelectualidade iorubá. Né, e a Bahia era um centro dessa conexão, ou seja, é uma conexão que a historiografia baiana já explorou muito e vem explorando e cada vez descobrindo coisas mais interessantes, né, como eu já mencionei aqui, sobretudo o trabalho do Nicolau Pares e da Lisa Castilho. Bom, entretanto, né, eu também me dei conta lá que o peso da Escola Baiana de Antropologia não era o suficiente para explicar a invisibilidade dos angolas na historiografia da escravidão na Bahia. E, para isso, eu fui aos estudos do tráfico, né? Já que a Nina Rodrigues estava polemizando lá, né, com os dados em relação ao tráfico, eu fui aos estudos do tráfico. Fiz 2 movimentos. Eu fui às fontes coevas sobre o tráfico, né, ou seja, as fontes do século XVIII sobre o tráfico, e fui aos estudos sobre o tráfico na Bahia. Né? Sobre as fontes do século XVIII, eu chamei a atenção
E eu acabei me aprofundando até, assim, me aprofundando não sei, mas eu acabei seguindo a trilha, né, do que a Inês Cortes de Oliveira chamou naquele momento da propaganda dos traficantes baianos sobre os escravos da Costa da Mina, né, que ressaltava, por exemplo, né, e sobretudo, né, as suas habilidades para o trabalho nas minas. O Carlos já falou agora, né, me antecedeu e explicou muito bem o que isso significava, ou seja, esse tráfico com a Costa da Mina tinha, né, na descoberta das minas em Minas Gerais, né, o seu, digamos que o seu mercado, né, de compra de pessoas privilegiado. Né? Bom, então, e no início do século XVIII, então, ou seja, a Inês fala isso, eu também vou atrás disso, né, de que a propaganda dos traficantes baianos em favor dos negros minas corria solta na colônia, inclusive era frequente nos discursos das autoridades coloniais. Né? Em contrapartida, né, a essa propaganda baiana, né, dos traficantes, né, sediados na Bahia, né, sobre os minas, né, houve também uma propaganda dos traficantes portugueses, né, ou dos interesses dos negociantes luso-fluminenses em Angola, né, que apregoavam que era melhor, que os Angolas eram melhor, né, que era melhor ter Angolas, né, sobre um pretexto que depois a gente pode falar a respeito, mas talvez o mais ressaltado é de que eles eram mais dóceis e amorosos. Não é? Bom, eu na minha tese sugeri que as habilidades tecnológicas dos Minas, né, que às vezes inclusive aparece identificado com muita frequência, não é, nos debates sobre Minas Gerais, né, nas fontes sobre Minas Gerais, né, como a sorte, né, de um mina, né, ou de uma mulher mina encontrar ouro, ou seja, quem não tem uma escrava mina não acha ouro, né, um mina sabe encontrar ouro, tem uma coisa dos feitiços para encontrar ouro, né, que depois, na verdade, se tornou a altivez dos minas, né, a altivez, a beleza, e que depois se tornou a rebeldia dos minas, né, em contraposição, né, ao, né, que depois que também, né, traduzindo aí, né, a capacidade de adaptá-las, né, a esse mundo colonial, acabou sendo tomada por uma geração de estudiosos, né, como se fosse uma verdade incontestável, né? Então eu faço uma espécie de provocação, dizendo que essa hierarquia, no final das contas, contaminou, não é, os estudos, né, sobre os africanos na Bahia de uma maneira impressionante. Bom, mas eu também fui aos estudos sobre o tráfico, né? E aí eu acho que a teoria dos ciclos do tráfico, para mim, foram muito interessantes, né? A gente sabe, bom, essa teoria dos ciclos do tráfico, ela começa com Luiz Viana Filho, em 1940, né? Muita gente, né, revisita, não é? Mas talvez a revisitação mais importante para a história do tráfico na Bahia é aquela que o Verger faz, né, então os 3 ciclos, né, do Luiz Viana Filho se tornam os 4 ciclos do Verger, né? Teve essa teoria dos ciclos, ela teve uma longa duração, né, e sobreviveu até muito pouco tempo, né, nos estudos sobre o tráfico na Bahia. E eu sugeri, né, que essa teoria foi um limitador para o reconhecimento dos Angolas, do tráfico entre Angola e Bahia, e, portanto, dos Angolas na Bahia. Também não vou falar sobre os ciclos, para não perder tempo, e também porque o Carlos já falou, né? Acho que não tenho mais o que acrescentar. Bom, enfim, o que os estudos sobre o tráfico, mas também sobre a população escrava na Bahia, Salvador e Recôncavo, né, que começam a ser feitos a partir da década de 80 e da década de 90, né, do século XX, demonstram que e aí já é, digamos que um contraponto a essa teoria dos ciclos, né? É de que, em maior ou menor quantidade, africanos provenientes, ou seja, africanos embarcados em Luanda, Cabinda, Benguela, chegaram à Bahia até o final da vigência do tráfico, incluindo o tráfico clandestino em 1850. Né? É o que a Cristiana Lírio mostra na dissertação de mestrado dela, né? Por exemplo, né? Agora, isso é muito interessante, porque aí eu listei aqui, né, todos, né, os estudos importantes que foram mostrando, ou seja, essa relação, né, ou seja, esse tráfico com Angola continua e os Angolas continuam na Bahia, né, nos trabalhos da Inês de Oliveira, que eu já mencionei aqui, não é?
da década de 80, 70, 80, mas também nos trabalhos sobre o recôncavo, né, notadamente no trabalho do Stuart Schwartz, né, Os Segredos Internos. Né? O Nicolau, mais recentemente, vai estudar os inventários do recôncavo né, e mostra, constata, na verdade, né, a mesma presença e proporções muito semelhantes, né, em torno de 20%, 30%, dependendo do período. Né? O Carlos Eugênio Líbano Soares fez uma pesquisa mais ou menos contemporânea a minha, um pouquinho depois, em que ele trabalha com registros eclesiásticos em Salvador, e vem à tona também, né, os Angolas na Bahia, não é? O mestre Moraes, que foi orientando do Carlos Eugênio, né? A Daniele Souza, na dissertação de mestrado dela. Agora, uma coisa que é incrível, né? Porque isso eu pensei quando eu tive a felicidade, né, os escravos enterrados na Santa Casa de Misericórdia. Agora é incrível, né? Porque até onde eu sei, né, o primeiro texto, né, digamos que o primeiro autor, né, a chamar a atenção para o livro do Banguê e mostrar que ali você tinha uma proporção de 20%, 30% de Angolas na Bahia no século XVIII, foi o Carlos Zotti, num artigo de 1959. Né? Então, o artigo do Carlos Zotti de 59, né, incrivelmente ficou, né, na gaveta. Né? Enfim, agora eu acho que uma outra questão importante para entender esse movimento, ou seja, então rompeu-se com ciclos e esses estudos, locais, né, que trazem à tona essa história, é de que a atenção dos historiadores africanistas desde a década de 70, ou seja, chamava, digamos que tem sido mais recentemente retomada. Né? Então, só uns dados muito rápidos aqui. Né? Segundo o Joseph Miller, quer dizer, é de 75, né? Cerca de 24% dos escravos que deixaram Luanda entre 1723 e 1775, em 1794, em 1802 e 26, tiveram como destino a cidade da Bahia. Não vou repetir aqui os dados, mas o Herbert Klein, né, num trabalho em 1972, também já constatava que era com dados da feitoria, né, da feitoria real, ou seja, dos despachos do navio, de que ele contabilizou nas partidas todas, 23, nas partidas do porto de Luanda com destino ao Brasil, cerca de 23% com destino à Bahia. Né? Bom, e aí vai, eu acho que tem outros autores que eu mencionei, o Venâncio, mas, ou seja, africanistas que do ponto de vista quer dizer, do ponto de vista da África, mostravam que essa permanência estava ali. Eu acho que um primeiro movimento, então, foi a constatação da permanência, né, e a importância do tráfico entre a Bahia e Angola, né, até o final do tráfico clandestino. Né, e o passo seguinte da historiografia acho que tem sido, né, a identificação das redes que permitiram o funcionamento dessas transações, da hegemonia do tráfico com a Costa da Mina. Né? Que o Carlos acabou de mostrar, ou seja, a ideia ou seja, é importante entender qual é a rede que permite, né, ou seja, né, a permanência, a permanência, né, desse comércio. O Roquinaldo Ferreira, no artigo de 2002, ele chamou a atenção para a importância do comércio de tecidos, né, gerado pelas naus das Índias, para a compreensão desses laços mantidos entre Salvador e Angola. Ele vai na esteira, né, do trabalho do Amaral Lapa, que é a Bahia, a carreira na Índia, né, vai na esteira e vai adiante. Né, e mostra que os navios negreiros que partiam de Salvador para Luanda, eles saíam daquele porto carregados de fazendas asiáticas. Né, então, ou seja, esse intenso movimento comercial ajuda a compreender a permanência, então, desse tráfico e Bahia, né, na altura, né, em que os baianos já tinham se especializado no tráfico com a Costa da Mina. Seguindo essas pistas, outros trabalhos vêm identificar, né, ou seja, têm procurado identificar essas redes complexas, né, que permitiram essa manutenção aí da conexão entre Bahia e Angola. Né? E eu acho que eu teria que abrir um parênteses aqui, eu não conseguiria, não é? Mas eu acho que tem um conjunto, tem todo, acho que uma
um conjunto de trabalhos, né, que vem sendo gestados na Bahia, muitos em torno, a maioria deles, né, acho não, certamente, em torno da linha de escravidão e liberdade, né, que é o descortinar essas redes, né, talvez fora da linha, acho que o trabalho do Alexandre Vieira tem que ser mencionado, o trabalho do Carlos Silva, não é, e do Cândido Domingues faz parte dessa historiografia, né, que vai descortinando as redes do tráfico baiano, tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista externo, para além da África Central. Não é? A tese da Daniele, né, Souza, faz parte desse conjunto de trabalhos, mas no caso da tese da Daniele, já focada, né, também atenta à Costa da Mina, mas também atenta à África Central e Angola. Não é? A pesquisa de doutorado da Thelma Santos, não é? E esqueci de mencionar, mas acho que antes disso tudo, também um pouco contemporânea, acho que um pouco depois da minha tese, a tese de doutorado da Cristiana Lírio, que aí sim se dedicou a Angola, né, e ao tráfico entre Bahia e Angola no século XVIII. Acho que também o trabalho da Mariana Cândido, né, também chamou a atenção, chamou a atenção um artigo dela para a particularidade das redes e conexões entre Bahia e Benguela. Né? Esse trabalho da Mariana, por exemplo, é um exemplo, né, de algo que eu fico pensando, nossa, faltou isso na minha pesquisa para iluminar, né, uma parte da história. Eu tenho uma parte da minha pesquisa que quem é da Bahia reconhece, né? Que é sobre uma irmandade que se extinguiu, né? Que não existe mais, evidentemente, que é a Irmandade do Rosário de Nossa Senhora, que é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Rua de João Pereira. Né? Essa irmandade tem um documento que muita gente já usou, muita gente já citou, o João já trabalhou, eu já trabalhei, né? A Inês, que é uma irmandade que a gente tem um documento de 1784 que mostra, né, que essa irmandade era dirigida por benguelas e jejes. Né? E é incrível para mim, porque eu encontro essa irmandade sendo fundada eu encontro essa irmandade, né, mandando um compromisso para Lisboa no final do século XVIII, e ela era uma irmandade mas em 1784, ela é uma irmandade de benguelas e jejes. Não é? Bom, a presença dos jejes eu logo entendi, porque é isso, né, que o Carlos já mostrou, ou seja, né, é o ciclo da mina que colocou essa gente toda na Bahia, e eles estão nas irmandades também. Estão na irmandade do Rosário da Baixa dos Sapateiros, eu já tinha tido contato com o livro de assentos dos irmãos, então não tinha problema. Agora, e os benguelas? Né? Enfim, naquele momento eu fiquei sabendo, então, a pista é que eu fui atrás, então, né, e fui ver que entre 1781 e 1789, não é, foram oficialmente registradas pelas autoridades metropolitanas 70 embarcações, né, que saíram dos portos de Angola com destino à Bahia. Dessas 70 embarcações, 38 procediam de Benguela e 29 de Luanda. 3 de Luango e 1 de Cabinda, e etc. Ou seja, fui olhando os registros do tráfico e fui vendo que esse movimento começa na segunda metade do século XVIII, começa mais precisamente em 1770, não é? E, então, ou seja, os benguelas que estão lá com os jejes na Irmandade do João Pereira, não é? Se explicam nessa história, né? E que na verdade é uma história que é uma rede, né, importante que, como eu já mencionei, a Mariana Cândido chama atenção. Enfim, quando eu escrevi a tese não tinha. Né? Bom, acho que eu já estou chegando mais ou menos no final, né? Quanto tempo eu tenho, Maria Emília? Só para me organizar o final. 3 minutos. Então tá bom. Bom, eu tinha proposto falar, né, sobre outras conexões entre a Bahia e Angola. Não é? No final de contas, esse foi o foco da minha tese, que era uma história que conectava, então, a Bahia e Angola por meio de devoções, irmandades católicas e negras, etc. Mas, de certo modo, e até porque eu creio que meu tempo já foi, não creio não, tenho certeza que meu tempo já foi, eu penso que o reconhecimento dessas redes complexas que eu acabei falando aqui, não é? E algumas delas, né, envolvidas no tráfico, mas também para além do tráfico, apontam, né, para
possibilidades todas de conexão, ou para possibilidades de outras conexões, né, que eu anunciei aí no título da minha fala. Eu descobri um documento de pesquisa, que eu já não me lembro mais qual foi o momento da pesquisa, né, que ele acabou se tornando uma espécie de metáfora e guia, né, dos meus interesses sobre essas conexões entre Angola e Bahia. Em 1768, o Dom Francisco de Souza Coutinho, que era então o governador de Angola, ele remeteu ao Brasil uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem, ela havia sido achada confundida entre os ídolos dos gentios maungos e moçossos. Confundida, imagino como é, enfim. Bom, o que eu quero dizer é que o catolicismo foi uma dimensão chave na integração dos mundos sociais e econômicos do Atlântico Sul, né? E aí essa particular conexão Brasil, Bahia e Angola. De 1676 a 1845, o Bispado de Angola ele foi sufragâneo da Bahia. Ou seja, ele foi institucionalmente vinculado ao arcebispado da Bahia. Portanto, ele foi regido pela mesma legislação eclesiástica do Brasil, ou seja, as constituições primeiras do arcebispado da Bahia também regiam, né, o bispado de Luanda. O bispo de Angola, o Dom Luís Simões Brandão, ele cruzou o Atlântico, ele foi até, olha só, ato falho, ia dizer que ele veio até a Bahia, né? Ato falho. Ele foi até a Bahia para participar do sínodo de 1707 em Salvador. Né? E foi ali que ele conheceu o governador de Angola, o ex-governador de Angola, Luís César de Menezes, que então era vice-rei do Brasil. Ou seja, como subsídio para sua participação, né, no Sínodo da Bahia, o Dom Luís Brandão, ele escreveu e trouxe 2 documentos interessantíssimos. Angola, desde o seu nascimento até sua morte, e um outro documento chamado Notícias das Igrejas de Angola, né? Ambos guardados na Biblioteca de Évora. Estou terminando. Bom, notadamente, na segunda metade do século XVII, né, vários clérigos religiosos nascidos em Angola se deslocaram, né, para a Bahia, não só para a Bahia, Bahia e Pernambuco, sobretudo, né, para receber a sua formação ou mesmo para continuar as suas carreiras nos colégios jesuítas. Né? O movimento contrário também ocorreu, né? Ou seja, alguns clérigos, alguns negros de origem africana, pardos, né? Que foram ordenados, foram ordenados, desculpa, ou eles foram missionar no Congo e Angola, que são as histórias que eu tenho perseguido, né? Que você mencionou no início, Maria Emília, nos últimos anos. Né? Algumas dessas histórias, elas estão, por exemplo, registradas em pedidos de dispensa de habilitação sacerdotal no arcebispado de Luanda. Não é? E eu desconfio que registros semelhantes destes trânsitos existiram, espero que ainda existam, oxalá ainda existam, mas certamente existiram no arquivo do arcebispado da Bahia. Enfim, o que eu penso é que essas conexões, né, que foram estabelecidas por meio da religião, né, elas não guardam apenas histórias de bispos, ordens religiosas, ou seja, a atenção, né, à história das devoções negras me ensinou, né, e me sugere que essas conexões religiosas elas guardam histórias de muitos africanos e seus descendentes na Bahia e no Brasil. Né? E a história dessa gente me interessa muito particularmente e eu confesso que na última década eu continuo nessa mesma esteira. Né? Então, acho que é isso. Senão, já passei muito dos meus 3 minutos. Obrigada. Ô, Lucilene, não, você não passou muito dos seus 3 minutos, não. Tá todo mundo aqui cumprindo à risca o tempo. Vou dar um aviso que eu desabilitei os comentários, porque o pessoal estava dizendo que estava travando um pouco. Eu vou reabrir aqui novamente para ver se dá certo. Mas eu queria só te dizer que tem muita gente aqui dizendo que acha para todo mundo, que está sendo uma boa aula. A gente tem públicos distintos, né, Lucilene, nesse espaço aqui. É muita gente com entradas diferentes no campo da história, né? Então, tem algumas curiosidades, né? Além das pessoas estarem aqui chamando de maravilhosa, excelente aula, né? Que está muito bom. Tem uma pergunta aqui que foi do perfil do Alexandre Dória Ami.
Ele está, que eu entendi da fala dele, ele está querendo entender por que que os nagôs eram considerados mais dóceis Acho que na Costa da Mina, por exemplo. E aí eu queria aproveitar e juntar com essa questão se os angolas não serem tratados com a devida, ou melhor, com mais presença na historiografia baiana, se deve mais ao fato dessa historiografia tratar mais da história de Salvador e menos do Recôncavo, ou esses intelectuais baianos que fizeram valer os seus entendimentos, porque também falavam de uma história Salvador-centrada, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, contradizia o número e as relações com o tráfico com a região do Congo e Angola, né? Acho que para iniciar sim. são essas duas aqui. Tá. Eu acho que isso dos mais dóceis, acho que é em relação aos Angolas, não em relação aos Minas, né? Eu falei muito rápido, foi uma parte que eu falei muito rápido porque eu não queria me perder nessas fontes sobre o tráfico. Mas eu estava mencionando, né, essa propaganda, né, do tráfico na Bahia, ou dos traficantes baianos, e o Carlos, o Carlos mencionou, né, o Carlos tratou muito bem a importância, né, desse tráfico, né, do século XVIII, ou seja, né, do quanto a Bahia se especializa, né, ou seja, se especializa nessa relação com a Costa da Mina, e o quanto isso estava vinculado diretamente, ou seja, como isso se vinculou diretamente a uma demanda crescente e poderosa que vinha das Minas Gerais. Né? Havia uma competição, né, entre esse tráfico da Bahia, né, e um tráfico, né, marcado ou pautado por interesses lusos, né, de traficantes portugueses, né, e sobretudo também fluminenses, né, ou seja, uma história meio complicada. O que eu mencionei, o que eu chamei a atenção é que na propaganda desses traficantes baianos, né, ou seja, na sua luta, né, no seu esforço de ganhar esse comércio, né, esse mercado, né, das Minas Gerais, né, os Minas eram ressaltados, né, como melhores, né, como mais melhores, e aí os melhores o melhor era sobretudo a ideia de que eles no fundo, assim, acho que relendo as fontes, né, e acho que você tem textos, muita gente não, alguns já escreveram sobre isso, mas, ou seja, a habilidade dessas pessoas com a mineração, né? Era isso que avalizava fundamentalmente porque que eles eram melhores para o tráfico da Costa da Mina. Parece até que tomou uma propaganda, né? Também. Exatamente. Agora sim, é uma propaganda que tem um fundo de verdade, não é? Eu tenho um texto do Russell Wood, famoso lá, um texto do final dos anos 70, em que o Russell Wood pega essa propaganda e vai mostrar que você tem realmente na Costa da Mina, né, que você tem nessa região, inclusive ele estende a região, né, para uma região, inclusive, que envolve os Acamas, ele vai até essa Costa da Mina, né, que engloba o tráfico brasileiro, para dizer que, de fato, você tem um conhecimento de mineração, né, de trabalho com ouro, com outros metais, né, e que então a propaganda tem um fundo de verdade. Né? Com relação no caso dos Angolas, né, a propaganda dos mais amoráveis e dóceis, né, que é um documento que eu estou citando do Rio de Janeiro, veja só, ela tem entre aspas, um fundo de verdade que é qual é o fundo de verdade? Ou seja, eu acho, né? Quer dizer, eu acho, não, outras pessoas também acham, né? Que o que você está chamando a atenção ali é de que gente que vem de Angola vem de sociedades crioulas. Gente que já sabe o português, não é? Gente que aprende mais fácil o português, ou seja, gente que já está numa dinâmica, né, das sociedades crioulas que os nossos colegas africanistas já mostraram, não é? Ou seja, e que de alguma forma, né, ainda que você tenha diferentes fluxos, né, diferentes, né, rotas, né, que vai alimentando esse tráfico de Luanda e Benguela, né, você continua, né, ao longo do século XVIII, né, chegando aqui gente que que faz parte dessas sociedades crioulas, né? Então, de alguma forma, o meu argumento em torno da relação dos Angolas com as Irmandades passa pelo reconhecimento de que essas pessoas
rapidamente identificavam, né, que ali era, ou seja, reconheciam esses espaços, né, como espaços de agregação, de sociabilidade, de defesa dos seus interesses, justamente por conhecer esses códigos das sociedades crioulas. Não é? No caso Então quer dizer que da sua pergunta, desculpa, quer dizer que é que eu não respondi a sua pergunta. junto com o saber português, com ser uma sociedade crioula, também o fato de já professarem, né, ou ter uma proximidade com um catolicismo também deve ter sido incorporado, né, com essa ideia de Então, eu docilidade. acho que o catolicismo é um dos elementos dessa sociedade crioula, ou seja, reconhecer, não é? Ou seja, que, né? E aí o catolicismo ele é um elemento tanto do ponto de vista de que ele pode não, e era e acabou constituindo, né? No Congo e Angola e o Thornton, né? Tem uma grande tese, né? Sobre o cristianismo africano, ou seja, alguma coisa que impacta camadas sociais diferentes, não é? Ou seja, você tem de fato uma adesão, não é? A essa nova religião, que cria uma nova religião africana, então, ou seja, Então, quando eu falei da Nossa Senhora confundida entre os ídolos, é porque certamente ela era um deles também, né? Ela acabou se transformando em um deles. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com os códigos que o catolicismo informa na sociedade crioula. Então, por exemplo, quando o Soba o ato de vassalagem, né, ou seja, né, o ato de submissão, né, o ato de autoridade portuguesa, era também um ato envolvia o batismo, assumir o nome cristão, ou seja, você tem uma lógica política do qual o catolicismo faz parte, e de que essas pessoas já reconheciam, né? Então é isso, faz parte. Agora, só em relação à sua pergunta, né, sobre Salvador, eu acho que tem tem várias coisas. Eu me lembro que quando eu discutia isso na linha, toda vez que eu ia falar, o pessoal dizia, e os Angolas, né? Mas eu acho que tem duas coisas que são importantes. Uma delas, eu acho que o que você falou tem sentido. Uma historiografia da escravidão que durante muito tempo ficou pautada em Salvador, né? E um pouco do seu recôncavo, mas o recôncavo meio assim, o recôncavo mais a margem, mas Salvador e seu recôncavo, né? Eu estava na Bahia no período que você começa a ter, enfim, que os estudos sobre a escravidão no sertão começam a vir à tona, e de fato foi interessantíssimo, né? Então, tem isso. Tem a cronologia também, que é a cronologia do século XIX. Como eu já falei, eu estava interessado nas Irmandades e foi quando eu recuei ao século XVIII que eu comecei a encontrar esses registros mais vigorosos, né? Mas, como o trabalho do Eugênio já mostrou, ou seja, os registros eclesiásticos, mas o Eugênio também trabalhou com registros eclesiásticos do século XVIII, né? Então, ou seja, esse contingente maior talvez apareça muito mais, tanto numa documentação serial quanto numa documentação qualitativa, né, até o final do século XVIII, cada vez menos no século XIX, embora eu conheça gente que esteja trabalhando com o século XIX. Mas eu acho que também tem a ver com essa propaganda que acabou se tornando uma espécie de agenda de pesquisa, né? E isso acho que envolve a historiografia, né? Mas envolve também os estudos, por exemplo, sobre o candomblé na Bahia, né? Os estudos sobre a religião na Bahia, né? Por que os candomblés Angola, né, não mereceram tanta atenção, né, quanto os candomblés de gente da África Ocidental? Eu acho que tem a ver com essa história de uma hierarquia realmente que era assim, em parte uma hierarquia racial, desculpa, em parte uma hierarquia que vem, né, desses bantos e sudaneses, né, lá do século XIX, né, no pensamento europeu, mas que tem a ver com essa maneira como se construiu essa ideia de que, olha, esses são de fato mais puros, mais próximos da África, menos sincréticos, não são sincréticos, os bantos são sincréticos, né, estão nas irmandades, não estão nos candomblés, né? Enfim. Verdade, verdade. Lucilene, o Cândido está fazendo uma pergunta aqui para você, o Cândido Domingues. Ele disse: Lucilene, ou está te pedindo ajuda, eu acho. A família César de Menezes é grande traficante ligando Bahia e Luanda e o Conde de Sabugosa. Se você tiver alguma informação, está aí te pedindo uma ajuda. Ó, o Gabriel Amorim Nogueira está dizendo que para o sertão de São Francisco ele identificou a presença significativa de Angolas. Inclusive, ele está dizendo que dialogou com a sua pesquisa. Eu estava vendo que estava falando aqui, não tem como não conhecer, né? Para compreender a presença dos Angolas e dizendo que tem ele também tem feito uma relação aí com o tráfico.
O pessoal do Maranhão nacional e internacional aqui o evento, né? No Maranhão está dizendo também que encontrou a Iraneide, Minas e Angolas. E a Aninha Crispim está perguntando aqui se você poderia falar um pouco mais sobre as Irmandades dos Benguelas e dos Jejes. Eles participavam enquanto uma rede de solidariedade ou também servia como forma de ter alguma ascensão social? Eu vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta também. Lá na sua tese, livro, né, que você está revisitando agora, e você até falou aqui também que usou o termo privilégio étnico. Né? O que é que para os Angolas, lá dentro da Irmandade do Rosário, significava ter um privilégio? Né? O que é que significava ocupar a mesa, entendendo que eles estão dentro de uma instituição e vivendo no universo da escravidão? Para a gente entender, né? Por que era tão importante estar ligado a uma instituição como essa? E que recebia gente de diferentes grupos étnicos, né, Lucilene? Apenas os Angolas é que ocupavam os postos de mando. Isso. Te passa a palavra agora. Vou tentar ver se eu anotei tudo. Então, para o Cândido, Cândido, obrigada, mas eu acho que quem pode te ajudar certamente, eu acho que é a Daniele, a Thelma, não é? A Cristiana, eu não sei, a Cristiana eu já não me lembro mais, não é? Mas no caso da Thelma e da Daniela, ou seja, elas estão tocando nessas histórias dessas famílias, dessas pessoas envolvidas nessas redes, né? Como eu já falei, quer dizer, quando eu fiz lá a minha pesquisa, o que eu acabei eu até escrevi, acabei colocando isso no meu roteiro, mas não falei, ou seja, o limite, né, da minha interpretação foi dizer assim: gente, tem tráfico entre Bahia e Angola, esse tráfico continua, essas pessoas estão aqui e é preciso, então, entender o que está acontecendo. Ou seja, né? Ou seja, a historiografia simplesmente não deu atenção a essa história. Então, eu fico muito feliz em saber que você está, né, na sua pesquisa agora, de doutorado, atento, né, a essas redes Bahia e Angola, né? Mas de fato eu não estudei, eu não cheguei a esses meandros, né? Mas assim, tô tentando pela memória aqui, mas eu acho que tanto a Daniele quanto a Thelma, né, Santos podem te ajudar, né? Podem a entrar nessa história. O Gabriel que está falando do Sertão de São Francisco, então, Sertão, eu encontrei Irmandades no sertão da Bahia também, essa documentação, essa busca aí, né, quase que obsessiva, né, pelas irmandades e pelas irmandades de Angola, me levaram também ao sertão de São Francisco, né? E acho muito interessante, porque tem uma dinâmica, né, demográfica, não é? Que eu acho que eu naquele momento também não tinha a menor ideia. Eu sabia que eles estavam lá, não é? Mas eu me lembro muito bem dos trabalhos, né, do Erivaldo Fagundes, né, sobre a escravidão no sertão baiano, depois da Fátima, Fátima Pires, né, que está na UFBA agora. Ou seja, acho que tem um conjunto de historiadores, né, quer dizer, e todos os orientandos, tem muita gente. Eu participei de pelo menos umas 2 ou 3 bancas de gente que trabalhava com escravidão no sertão e que eu acho que pode ajudar a entender, então, né, essa dinâmica de um tráfico que leva esses Angolas ao sertão. Do pessoal do Maranhão, dos Minas e Angolas, né, isso, né, acho que acho que isso junta com a questão dos jejes e benguelas, né, do reconhecimento dessa irmandade. Então, essa irmandade do Rosário da Rua de João Pereira, a documentação sobre irmandades é uma documentação interessante, ou seja, primeiro, assim, você tem um conjunto que são os compromissos, não é? que são documentos, petições, requerimentos, né, que são enviadas, né, para a mesa de consciência e ordens, ou que são enviadas para o Conselho Ultramarino, né? Então, ou seja, tem uma documentação que é da Irmandade para fora, né? Embora o compromisso seja o estatuto, mas ele vai para fora, ele é enviado para a autoridade para ser aprovada, o requerimento vai para o Conselho Ultramarino, ou vai para a mesa de consciência e ordens, e essa resposta tem que voltar, né? Ou volta a resposta, né? Ou não volta, né? Então, as irmandades que estão... bom, e tem um conjunto de documentos que são os documentos internos da Irmandade, né?
Isso é muito interessante, porque o que a gente acessa com mais facilidade são esses documentos externos, porque foram justamente eles que sobreviveram, né? Ou seja, eles estão lá no tombo, na mesa de consciência e ordens, ou estão no arquivo histórico ultramarino por causa do Conselho Ultramarino, né? Esses documentos mais internos, que são incríveis, que são as atas, os livros de receita e despesa, não é? Esses documentos são dificílimos de serem encontrados. Né? No caso do Rosário do Pelourinho, que é uma raridade, né? Que ainda mantém, faz muito tempo que eu não converso com o pessoal da Irmandade, mas até bem pouco tempo eles continuavam ali. Acho que teve um movimento, né? Não sei, agora, da Fundação Pedro Calmon, acho que foi a última notícia que eu tive, digitalizar esses documentos, né? Porque eu mesmo tive acesso lá a livros de assentos, alguns livros de receita e despesa, documentação do século XVIII, estava assim, abri, porque eu fiquei com medo, porque se eu abrisse, eu acho que se desmanchava todo. Né? Então, essa solidariedade, né, e ascensão social, em Chaves, né, elas são muito mais difíceis de pegar nessa documentação externa, né, que eu trabalhei com mais abundância. Né? Agora, é evidente que eu consegui encontrar alguns poucos indícios, né, sobretudo indícios que passavam, né, nesses requerimentos, nessas idas e vindas, não é, que mostrava esse aspecto, né? Então, só em particular no caso da Irmandade dos Benguelas e Gejes da João Pereira, eu só tenho deles o compromisso e esse documento de 1784, que está falando de uma disputa pela mesa. Então, são Gejes e Benguelas tentando manter o controle da mesa diretora contra um padre, né, que quer assumir a posição de juiz. Né? Então, é a única coisa que eu sei sobre eles. Né? No caso do Rosário do Pelourinho, eu sei um pouco mais. De outras irmandades eu sei um pouco, mas assim, no geral, o que eu diria a você é que que não, e acho que já junta, desculpa, com a pergunta que você me fez, Maria Emília, né? Que é o lugar do privilégio étnico, né? O lugar de ocupar, por que ocupar, né? Essa direção de uma irmandade numa sociedade escravista, né? Que reúne gente de diferentes grupos, né? O que eu diria é o seguinte, o privilégio étnico era isso. Já podia entrar muita gente, então na Irmandade do Rosário do Pelourinho mesmo podia entrar, tinham muitos jejes, muitos e muitos e muitos jejes. Né? Inclusive mulheres jejes assumindo a posição de juíza. Né? Agora não. Né? Então, a manutenção do privilégio étnico entre angolas e crioulos era isso, quer dizer, era uma forma de você manter a Irmandade aberta, mas manter a Irmandade sob controle. Por que manter esse controle? Eu também tenho algumas hipóteses. O Nicolau Paredes escreveu um texto recente sobre a Irmandade dos Martírios, né? Que é uma conversa que a gente já tinha tido, que eu acho que ajuda a entender um pouco. Você tem ali redes que se formam dentro da Irmandade, que são redes de grupos que têm interesses comerciais, não é? Que têm interesse, ou seja, você tem ali dentro da Irmandade grupos que conformam interesses comuns e fazem da Irmandade uma espécie de guarda-chuva de proteção, não é? Inclusive jurídico, não é, para os seus interesses, não é? Então, evidentemente que tem um lugar de ascensão social, sim, né? E ascensão social que se dá aí, né, nessa articulação de redes, né? Mas há também questões que envolvem uma coisa maior, que é a solidariedade do grupo, não é? Não tenho a menor dúvida, né? Eu acho que nessas idas e vindas, né, eu encontrei uma série de dados, né, de indícios, né, no sentido, mostrando que, ou seja, a adesão a uma irmandade, né, confere uma proteção social a um coletivo amplo, não é? Ou seja, você pagava a joia de entrada, mas você tinha garantias, né, de proteção, né, que é dado por aquele grupo. Nesse sentido, quanto mais prestígio social tivesse aquele grupo, né, ou seja, muito mais protegido você estaria. Né? Então, eu acho que, enfim, é isso, não sei. Lucilene, a gente já está se aproximando do fim. A nossa audiência aqui bombando, né? Muita gente dizendo aqui, o El Ramos Carina dizendo que você tem um fã-clube, o Gabriel dizendo que você, o Gabriel Amorim, que você participou da banca dele de mestrado, que você é maravilhosa. Tem outras perguntas. Sendo que como o nosso tempo está muito apertado, o que é que eu vou sugerir às pessoas? Que quando a gente salvar
o seu vídeo, que façam as perguntas novamente lá no perfil, na postagem que a gente te encaminha. Eu acho que para a gente fechar e você fazer essas considerações finais, tem a pergunta aqui do Gabriel Pablo. Ele pergunta se existe uma ligação entre as Irmandades Negras da Bahia e de Angola. Você falou um pouco desse trânsito, né? De gente. Então, acho que para a gente fechar e você fazer suas considerações, seria importante essa pergunta. Então, é Gabriel? É o Gabriel Pablo. Gabriel. Tá, Gabriel Pablo. Gabriel, ligação direta, ou seja, envolvendo pessoas, né, envolvendo indivíduos, eu de fato não encontrei. Né? Agora, o que eu encontrei, né, do ponto de vista de ligação, é o fato de que essas pessoas que estavam na Irmandade, nas Irmandades, né, eu vou falar em particular na Irmandade do Pelourinho, né, que era uma Irmandade de Angolas, elas mostraram, né, em vários momentos, elas mostraram na Irmandade que a referência a Angola não era uma coisa abstrata. Né? Então, tem um relato de uma festa interessantíssima, né, que também assim, é um pedido de autorização para realizar uma festa da Irmandade do Rosário, que é da década de 1780 também, em que os irmãos dizem o seguinte, que eles querem fazer uma festa, né, porque eles podem cantar e tocar, cantar no idioma de Angola e tocar os seus instrumentos. Uma evidência incrível, não era uma abstração. Né? Para eles. E aí eu quero só dizer que eu agradeço muitíssimo foi ótima essa conversa. Eu acho que eu fiquei super empolgada, porque faz muito tempo que eu não falo das Irmandades. Faz muito tempo que eu não falo, né, dessas Irmandades do Rosário de Angola, dos Angolas na Bahia, né? E eu pesquisei isso durante muitos anos. Na verdade, acho que foi o meu período de pesquisas mais dedicado e talvez mais feliz, né? E fico muito contente em poder estar aqui conversando com vocês, poder, mesmo sendo na telinha, né, poder rever muitos dos meus colegas baianos, das pessoas que eu conheci, dos amigos, de pessoas de outras partes. Né? Então, é isso. Eu acho que a iniciativa dessa jornada, a tudo ainda tem um conteúdo que eu acho que é emotivo, né, e saudável, né? Não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista das relações pessoais. Então, eu fico muito agradecida. Lucilene, muito obrigada pela conversa, aula, apresentação. Foi riquíssimo, belíssimo também. Demonstra um empenho, com vontade, inclusive, de... A minha questão, outro momento também, né? É quando eu disse, poxa, como é que a gente vai... O que é que a Lucilene, né, 9 anos depois, né, pensando na tese, o que é que ela faria de... Você falou sobre o tráfico. Não me escutou, né? Eu não ouvi, desculpa. Não escutei, não ouvi, desculpa. O que eu bem, e aí fica para uma outra conversa. Para além do tráfico, o que é que você visitaria no seu trabalho, pensando aí 15 depois? Mas aí esse é papo para um outro dia, para uma outra conversa. Um beijo, Lucilene. Foi muito bom conversar com você, tá? Mesmo que é distante. Ok. Beijo também. E fique bem. Você também. Tchau.